de cada dia. Entra com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Entra com alegria lá no céu brilhará, e recompensará. Você que recompensará. Amém, Jesus! Glória a Deus, já que o Adel orando o Senhor. Sexta-feira, irmão, para Jesus, Deus Filho está aqui, ó. Para Jesus, o irmão vai estar contando testemunho. A Irene está passando para o pastor. Sexta-feira vai estar esse irmão aqui contando testemunho. Irmão, vem. Glória a Jesus, em nome de Jesus, está aqui o CD, irmão. Aqueles que puderem comprar para ajudar. Glória a Jesus, né? Glória a Jesus, o cantor que vai vir, né? Glória a Jesus na igreja, ele vem de longe, tá, irmão? Glória a Jesus, ajuda, R$10, irmão. Ajuda, né? Glória a Jesus, irmã Neuza não pode ficar com esse CD todo. Eu não posso pagar uma coisa e dar para os outros depois, que vai fazer falta para mim comprar as coisas ali para a igreja. E se eu não conseguir vender você, glória a Jesus, eu vou ter que tirar. Mas Jesus tem 15 CD, são 15 CD. Eu só vendi 5 até agora. Mas se eu não conseguir vender, eu vou ter que tirar o dinheiro da igreja e dar ele, porque eu não vou fazer uma coisa dessa e devolver as coisas outras, que é um compromisso que a gente pega. Não é isso? A gente pega um compromisso, né? A irmã Aparecida pegou uma vez aí, né, irmã Aparecida? A irmã Aparecida ficou, coitada, só a graça, né? Porque a gente pega compromisso, a gente tem que ter compromisso. E se eles vêm de longe, eles vêm porque precisa, né? Glória a Jesus. Então preciso que os irmãos me ajudem, né? Pastor está na mão do Senhor. Aleluia, manda. Glória a Deus. Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz, Senhor. Oramos, igreja. Igreja, né? Tudo bem, né? Vamos nós orar ao Senhor. Senhor Deus, Senhor meu Pai, meu Deus, nesta hora, Senhor, eu te pedir perdão dos meus pecados, das minhas faltas. Meu Deus, nesta hora, Senhor, que o teu povo esteja no teu ouvido atento a ouvir a tua voz. Meu Deus, que nesta hora, Senhor, eu venho pedir a tua igreja para que não venha estar andando para um lado, para o outro, nem conversando com irmão algum, porque o principal, Senhor, é ouvir a tua santa palavra. Meu Deus, está aí o teu ungido. Meu Deus, usa conforme tu queres. Meu Deus, fale, Senhor, através da boca do teu vaso. Meu Deus, que seja mel, que seja fel. Mas, Senhor, fala, Senhor, segundo o teu querer. Meu Deus, é isso que eu venho te pedir, Senhor. Já confiando na vitória. Meu Deus, em teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amados. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amados. Quem está feliz com o Senhor Jesus, levanta as suas mãos e glorifique ao nome do Senhor Jesus. Amados, estamos felizes esta noite por estar na presença do Senhor Jesus. E também agradeço a Deus por estar mais uma vez ministrando a palavra do bom mestre nesta noite e saber que a voz está boa para poder pregar hoje. É saber que hoje Jesus vai operar neste lugar, a vitória é nossa. Aleluia! Jesus, quem crê, dê um grito de glória a Deus. Perfeito, mas vamos ficar de pé. Se puder chegar perto a câmera aqui, eu agradeço. Obrigado. Esse culto vai tudo para o YouTube, irmão. Evangelizar as pessoas que precisam ouvir a Deus. Amém? Abramos as Bíblias do livro de Gênesis, capítulo 12. Aleluia, Deus. Gênesis, capítulo de número 12. Você que tiver a sua Bíblia, é o primeiro livro da Bíblia, amados. Não tem como você errar. O primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 12. Se você não tiver Bíblia, acompanhe seu irmão que está ao seu lado esquerdo, direito. Se não tiver ali o vizinho, nem a Bíblia, acompanha apenas com o coração. Amém? Quantos assim encontraram, digam amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia.
Todos acham. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias. Todas as famílias. Fecha a Bíblia, pegue na mão do crente mais bonito do seu lado, perfumado. Pegue na mão do teu irmão. Isso. Dá um sorriso bonito para o seu irmão nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos. Feche teus olhos comigo. Pai das cruzes, nós te glorificamos e nós exaltamos o teu nome esta noite. Ó Deus, tu sabes, meu Deus, que o dia de hoje, meu Deus, não foi fácil. Ó Deus, o inimigo se levantou de todos os lados, mas da mesma maneira que se levantou, é a mesma maneira que ele vai cair hoje aqui. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que manifeste a tua glória sobre nós. Derrama a tua presença, Senhor. Ó Deus, coloque, meu Deus, no tapete no meio da igreja agora, Senhor. Ó Deus, no momento que estiver ministrando a tua palavra, derrama, Senhor, a tua glória, tua unção neste lugar. Ó Deus, começa a derramar o céu sobrenatural. Eu repreendo todos os demônios esta noite, pelo poder do nome do Senhor Jesus, que todos os demônios caiam por terra. Santa e poderosa igreja, o Senhor me deu uma mensagem que eu nem mesmo sabia que ia pregar aqui em uma campanha como essa, mas Deus me dava um texto da Bíblia do capítulo de número 2. Foi lido aqui a respeito das bênçãos, e não existe bênção sem a obediência. E um dos exemplos que agora eu pude trazer na minha memória de obediência foi Abrão. A palavra Abrão significa pai exaltado ou significa pai elevado. E quando eu trago esse texto da Bíblia, eu quero exaurir nesta noite a sua origem. A origem de Abrão, ela vem porventura de Sem. Sem, porventura, era filho de Noé. Quem lembra de Noé, sabe muito bem que Noé foi aquele que construiu a arca. Foi aquele que porventura obedeceu a voz do Senhor, construiu
Jafé e o outro se chamava Cã. Só que a Bíblia diz que as bênçãos ele ficou sobre Sem, porque Sem era obediente à voz do Senhor. Já Cã, ele desobedeceu ao Senhor. Ele cometeu porventura o pecado. Ele porventura se envolveu no meio da prostituição, no meio da corrupção espiritual. Jafé, porventura também não obedeceu à voz do Senhor. Ele até foi abençoado, mas nem tanto quanto foi Sem. Sabemos muito bem que quando o Senhor Deus ele chamou a Noé, quando ele fez promessa na vida de Noé, ele fez uma aliança, ele fez um pacto com Noé. Repita comigo, aliança. Olha para o teu irmão e diz assim com ele, uma aliança. Fala, uma aliança. Desenha para ele, uma aliança. Deus fez uma aliança com Noé, dizendo que jamais, nunca mais, Deus destruiria a terra com água. Jamais Deus nunca mais iria acabar com a raça humana da maneira que ele destruiu a terra. Mas por que Deus destruiu a terra? Porque a terra estava contaminada, a terra estava completamente suja por causa do pecado, por causa da corrupção, por causa do erro da humanidade. A Bíblia diz, vai dizer para nós que Deus até se arrependeu de ter criado o homem, mas depois que Deus viu Noé, Deus ele viu que havia um homem justo, que havia um homem reto na terra. E a Bíblia vai dizer para nós que Deus preservou Noé. Deus ele mandou construir a arca foi construída, e a Bíblia diz que depois que passou o dilúvio, a Bíblia vai dizer para nós que houve uma nova geração, um novo povo, uma nova raça de humanos foram colocadas na terra, e uma das raças da terra, a descendência da bênção foi Sem, e a bênção de Sem passou para Naó. Naó era pai de Tera, e Tera era pai de Abraão. Agora escuta, meus amados, quando o Senhor Deus ele chamou Abraão para obedecer ao Senhor, ele disse a Abraão, sai do meio da parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de ti uma grande nação, a tua nação vai ser poderosa, a tua nação vai ser uma bênção. Sabe o que eu aprendo com isso, meus amados? Quando Deus ele deu uma chamada na tua vida, Deus tem um propósito para fazer contigo. Não pensa você que os teus sonhos é maior do que os sonhos de Deus. Eu vim nesta noite pregar, meus amados irmãos, que os projetos de Deus é maior do que os teus projetos. Os sonhos de Deus é maior do que os teus projetos. E quem acredita nisso, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Olha para o teu irmão, diz assim, teu irmão, o sonho de Deus, não, mais alto para aumentar a voz, o sonho de Deus é maior do que os teus. Você vai entendendo por que Deus mandou Abraão sair da terra da parentela. Amados, presta bem atenção, quem eu diga amém. Quem está dormindo diga amém. Tem gente dormindo aí, ó. Quem está vivo diga glória a Deus. Presta bem atenção, meus amados. Primeiro que eu vejo aqui, pelo que eu entendo nessa mensagem, há três coisas que Deus ele quer fazer na vida de Abraão. Ou melhor, quatro coisas. E a primeira coisa que Deus quer fazer na vida de Abraão é essa. Deus, ele quer porventura tirar ele de uma terra. Ele está preso a esta terra. A palavra significa estabelecimento. Agora veja bem, meus queridos, o que você quer que seja estabelecido na sua vida hoje? Pergunta para o teu irmão, o que você quer que seja estabelecido na sua vida hoje? Tem coisas que está aprendendo você. Tem coisas que te prende que você não consegue sair do buraco. Já percebeu aqueles crentes que
não sai buraco por nada. É porque está com o coração preso. E quem tem o coração preso, ele não alcança nada. Nenhum objetivo, ele fica preso às coisas terrenas. Ele fica preso ao passado. Só para você entender de onde Deus tirou Abraão. Deus tirou ele a terra de dos caldeus, que agora era uma terra de superstições. Era uma terra que havia muita idolatria. Se adorava a Deus pagão nessa época. Segundo a história vai dizer que até o pai de Abraão, ele adorava a Deus estranho. E sabe o que eu aprendo com isso? Crente que é crente tem que adorar somente a um Deus. Não adianta você vir para a igreja, receber a bênção aqui e adorar outros deuses lá fora. Pastor, é o seguinte, que Deus está falando? É um Deus conhecido, Michel Teló. É um Deus Michel Teló. É um Deus Juan Santana. É um Deus Zeca Pagodinho. É um Deus só para contrariar. É um Deus pagode. É um Deus cerveja. É um Deus cigarro. Tudo isso é um Deus que está na vida da pessoa. E Deus vai dizer: saia, Abraão. Saia, Abraão, da terra que eu vou te mostrar. Sabe o que Deus está dizendo, filho? Sai daquilo que te prende. Sai daquilo que está prendendo a sua alma. Aquilo que está prendendo os seus sonhos. Aquilo que está prendendo os seus projetos. Aquilo que está prendendo o teu ministério. Deus vai tirar você hoje da terra, quer colocar esta vida. Tem coisa na nossa vida, irmão, que Deus precisa mudar. E a primeira coisa que Deus precisa mudar em nós é o nosso caráter. Deus precisa mudar a nossa personalidade. Porque não adianta pular aqui com hipocrisia. Não adianta vir pular com aquele tipo assim, vou mostrar que eu estou cheio de poder e cheio de hipocrisia, cheio de fofoca, cheio de intriga, de mentira, de se-me-disse. Deus essa noite vai queimar isso. Deus vai começar hoje a desprender você da terra de dos caldeus. Levanta a tua mãozinha. Oh meu Jesus, levanta as suas mãos. Não adianta você vir aqui e adorar. Porque tem pessoas que vêm para a igreja, pelo menos eu não sei aqui, dentro da capital de São Gonçalo, mas pelo menos onde eu moro, resido, tem crentes que vêm para campanha como essa aqui. Aí não recebe o que quer, vai lá no terreiro de macumba para receber uma resposta. Vem para um culto como esse, recebe a palavra aqui e vai para macumba. Vai para se cruzilhar, vai buscar Iemanjá, pombagira, Zé Pirito, Malemulano, Exu Caveiro, demônio, capeta, cão, chifrudo, cabeça rachada, cara de borracha. Vai adorar o Satanás. Aí sabe o que acontece, meus queridos? A bênção não chega a lugar nenhum. A pessoa está presa a um sistema diabólico. É por isso que as pessoas não conseguem se libertar. É como o filho que é ditado: eles saíram do Egito, mas o Egito não sai dentro deles.
Oh, meu Jesus amado. Você fica de pé, você. Tu mesmo, fica de pé. Tu mesmo. Fica de pé. Olha para mim. Essa noite Deus te trouxe aqui para te libertar. Há um peso dentro do teu coração. Você não consegue dormir às noites. Tu não consegue dormir, tu não consegue ter paz. Tu anda na rua, mas tem alguém te seguindo. Então se fala que esta noite o demônio que está dentro de tua vida, ele vai cair por terra nesta noite. Em nome de Jesus. Tu crê? Então prepara o coração que daqui a pouco Deus vai falar contigo. Tu vai ver o que Deus vai fazer aqui hoje. Mas depois do glória a Deus, aleluia. Escuta. E Deus vai dizer: Abraão, sai do meio da tua terra. Primeiro, terra da idolatria. Repita comigo: terra da idolatria. Fala, Deus está mandando Abraão sair do meio da idolatria. Fala, Deus está mandando Abraão sair do meio das superstições. Tem muito crente supersticioso na igreja. Sabia disso? Tem muito crente supersticioso. O que é superstição? Por exemplo, não posso passar perto de uma escada. Eu posso chegar no preto porque dá azar. Isso é superstição, irmão. Gente que fica dizendo: não, se cair um garfo no chão, é porque sei quem vai morrer. Com Deus não existe superstições, irmão. Com Deus existem revelações. E quando Deus quer revelar, Ele revela o escondido, o oculto e o profundo. Esse negócio de superstição, não, porque segundo os antigos dizem que os botaram do corpo atrás da porta, não sei mais o que, vai arrancar os pais olhar. Para com essa besteira, meu filho. Para com isso, minha santa. Deus vai te dar nessa noite a tua vitória. Ele vai liberar sobre ti uma bênção nessa noite. E só quem crê, joga a tua Glória, glória a Deus. Larga essa besteira, meu filho. Segunda coisa, Deus vai dizer: sai do meio da parentela. Sabe o que quer dizer isso? Pessoas que querem tapar a tua visão espiritual. São aquelas pessoas que não querem crescer na vida e querem atrapalhar você de crescer. São pessoas que têm língua de Satanás, continuando, que ficam te amaldiçoando pelas costas, que ficam dizendo que você não pode, que não pode, que tu não é, que ficam dando maus conselhos para você. Eu não sei se tu entendeu. Eu vou repetir. São pessoas que não querem ver o crescimento. E não se espante, viu? Vou dizer aqui. Não se espante. Muitas vezes a pessoa está do teu lado, que come da tua comida, que bebe do teu lado, tua água, que quer ver você parar. Mas eu profetizo esta noite em nome de Jesus, que Deus vai te encher nessa noite, irmão, de obediência. A obediência vai estar dentro do coração, em nome de Jesus. Quem torceu pela tua derrota vai ver tua vitória. Só quem
um exemplo aqui, tu quer comprar um carro, certo? Aí chega aí, qual é o teu nome? Qual é o seu nome? Emerson. Emerson, você quer comprar um Hilux. Aí chega dizendo, oh, rapaz, se eu fosse você, eu não comprava não, porque é muito caro, rapaz, não tem dinheiro nisso não. Mas a tua fé é tão grande que você tem fé para conquistar aquilo. Você tem fé para conquistar o impossível de Deus. E as pessoas dizendo assim, se eu fosse você, não ia não, hein? Sabe o que Deus está dizendo? Sai fora dessa turma. A promessa é grande para você. A promessa é que Deus tem. Fala sobre hoje. Sai fora do meio dessa turma. É bando de confetes espirituais, irmão, que não querem dar um crescimento. É turma de falsos que querem uma derrota, que não pediu amiga do peito, que está querendo tomar aquela sepultura, tomar aquela morra, para querer tomar a tua bênção. Mas eu quero profetizar a falência desses demônios, a falência de toda a maldição, a falência de toda a palavra. Eu profetizo essa noite que a sua vida vai para a parte de hoje e Deus vai fazer algo. Vai nascer o céu comigo. Deus Jesus amado, levanta sua mão no céu. Deus me dá uma história hoje. Começa a receber. Deus tem para ti mesmo. Fala pro teu irmão, Deus tem para mim bênção. Fala pro teu irmão, Deus tem para mim bênção. Tem para mim bênção. Abate no peito da sua. Deus tem para mim bênção. Deus tem para mim bênção. Faça tudo acredito, não é teu, mas eu quero bênção. Você tem uma marca da promessa. Eu tenho uma marca da promessa. Eu tenho uma marca da promessa. Você vai
enfrentar, receber tudo que você faz. Mas entenda o que eu quero dizer para você. Quanto mais se fala de você, é aí que Deus vai mais acrescentando a vitória para você. As pessoas que falam de você, primeiro, não partam as contas. Segundo, as pessoas que falam de você, elas não têm direito de tocar a tua vida. Não tem. E terceiro, quem toca na sua vida está tocando a menina dos olhos de Deus. Acabou. Qual que é a sequência da palavra mesmo? Que Deus fala para Abraão? Aqueles que te abençoarem serão, mas se te amaldiçoarem, escute, irmão. Em terceiro lugar, Deus está mandando sair do meio da casa do pai. Mas por que Deus mandou sair da casa do pai? Porque o pai era idólatra. E Deus queria algo maior para entregar. Algo mais. Fala para você, fala para o teu irmão do teu lado, se dá uma catucada esse dedo. Uma cara bonita, irmão, que isso vai ser bonito. Isso é diferente, irmão, não é mais não, isso é verdade também. Dá uma catucada no teu irmão. E fala assim pro teu irmão, olha, o que Deus tem para mim é muito grande. Que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu a coração do homem. É o que Deus tem preparado para mim. Só que isso dá um brado de glória. Deus, Ele quer fazer algo na sua vida. Deus quer mudar o teu caráter. Deus quer mudar o teu nome. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar o teu cativeiro. Deus quer mudar tudo em você. Pastor, mas eu gosto do forró. Mas esse negócio de a dancinha na perninha. Eu gosto da dança do funk baladão. Eu gosto, pastor, da música do pagodinho. Não tem câncer desse jeito, tem não. Sabe por causa de quê? Porque a Bíblia diz que não se pode servir dois senhores. Glória a Deus. Está dividido, uma hora é crente, domingo é crente só, glória. E no dia de quarta-feira, está firme, campanha. Como se Deus operasse só na campanha. Como se Deus fosse campanheiro. Deus está em todos os momentos, em qualquer lugar que você possa imaginar. É Deus, glória a Deus. Tu está na tua casa, Deus está lá te contemplando. Tu está no teu quarto, joelhos dobrados, Deus está te vendo lá na tua casa. Você está lá atendendo o meu trabalho, dizendo, Deus, eu preciso de milagre, uma porta aberta. Deus está te vendo lá. Aí eu dizendo, filho, amém? Sai do meio da padetela. Sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande. Farei de ti o que, igreja do Senhor? Uma grande o que, igreja do Senhor? E que Deus faz para nos no nome dele. No capítulo 17, você vai ver Deus funda o nome dele. Primeiro Deus chama ele e ele obedece. Deus faz promessas. E as promessas começam a se cumprir no capítulo 15. Capítulo 17 começa a se cumprir a promessa. Deus muda o nome dele para Abraão. Para o quê? Abraão. Abraão para Abraão. O que significa para Abraão? Não. A palavra Abraão significa pai exaltado, pai elevado. Mas a palavra Abraão significa pai de nações, pai de multidões. Olha para o
seu irmão diz assim: Deus quer que você seja pai de multidões. Sabe o que quer dizer, irmão? Que a bênção que está sobre a sua vida vai se estender até as gerações. A bênção que está sobre ti vai atingir a tua casa, vai atingir a tua família, vai atingir os teus netos, o teu tataramento, os teus bisnetos, vai atingir toda a tua família, toda a tua descendência vai ser abençoada. Toda a sua casa vai ser abençoada. Todo irmão diz assim: toda a minha casa. Toda a minha casa Vai ser abençoado. vai ser abençoada. Escute. Eu fui inculcado às vezes, bastante das coisas que eu vejo. Uma coisa que eu sou transparente, eu não fico maquiado. Eu sou transparente. Se eu gosto, eu gosto, eu não gosto, eu falo que eu não gostei, e acabou. Eu fico inculcado com o crente que perde tempo subindo aos montes para poder fazer oração contrária contra outro crente. Eu fico inculcado com isso. A pessoa poderia ir para o monte pedir uma bênção para ela, não. Ela faz oração contrária para derrubar o outro. É o espírito de inveja, né? Porque é o seguinte: Deus tem promessa na tua vida, a pessoa não se contenta com isso. E sabe o que eu digo para essas pessoas? Que se já tinham que me suportar, vão ter que me engolir agora. Vão ter que me engolir, irmão. O que fizeram oração para contra a minha irmã no passado, meu irmão, não dava de mim. Mas eu mando um recado. Eu quero que fica bem aqui, olha bem para mim aqui. Isso vai abrir o tudo. Fica bem aqui, fica bem aqui. Se tinham que me suportar, vão ter que me engolir. Sabe mais que eu tenho a marca da promessa. Deixa eu ver o que a marca da promessa aí. Deixa eu ver. Só que ele é a marca da promessa. Deixa eu a tua vida vai ser tão abençoada, irmão, de tal maneira. Já vai no São João, no teu casamento, e vai entregar a partir de hoje. Aleluia! O seu marido está afim com você. A partir de hoje, Deus vai começar a abençoar a tua vida a partir de hoje. Não, se você quer, vai mais tempo. Essa pessoa a partir de hoje. Você não é qualquer pessoa, não. Você não é qualquer pessoa. Você é um escolhido de Deus. Pastor, vai estar botando o dedo no julgando, pastor, à vontade. Eu costumo dizer que ela tem parte gostoso, pode bater. Fala. Mas fale com vontade. Fale bem ou fala, mas fale de mim. Fala pro teu irmão assim, ó, fala bem, fala mal. Não, fala mal de crente alta. Fala bem ou fala mal. Mas fala de mim. Se não gosta de mim, vai passar a gostar. Porque você é portador da bênção de Deus. Até eu sou portador da bênção. Não fala, não. Está com medo de apanhar, não. Olha pro teu irmão e diz assim pra ele: eu sou portador da bênção. Aprende assim, ó. Eu sou portador da bênção. Mas se ninguém vai tirar aquilo que Deus te deu, ninguém. Fala pro teu irmão: já fui marcado. Eu fui escolhido, eu fui selado, estou preparado para conquistar a minha bênção, a minha promessa, o que Deus me deu, tudo aquilo que Deus me prometeu.
te dando hoje uma cura, moço. Uma cura. Mas não pense o Senhor que é uma cura física. Pode até ser que Deus cure. Mas é uma cura aqui, ó. Há uma ferida dentro do coração do meu irmão. Sabe aquela ferida, aquela cicatriz que ela ficou? Deus está curando hoje a ferida da alma. Tem coisas na nossa vida, irmão, que a gente pensa que Deus não está conosco. Sofremos perdas, decepções e achamos que Deus não está conosco. A gente passa por decepções na nossa vida, como Jó passou. Jó perdeu 10 filhos, Jó perdeu a mulher, Jó perdeu tudo que tinha. Mas ele não perdeu a fé dele. E sabe, não me fala, tu és um homem de fé. E para tu saber que Deus é Deus, Deus está movendo hoje umas papeladas em teu favor. Abre a tua mão para tu receber a bênção que Deus está mandando te entregar. Dá uma chegada até aqui, porque o microfone não vai até aí. Recebe. Há muitos anos que tu estás esperando uma bênção de Deus, meu amado. E não é um aninho todo, mas é anos e mais anos. Na fila, espera. E Deus pode dizer para ti que está te entregando a vitória hoje. Esta mão está assinando este papel. A vitória vai chegar na tua mão. E tu vai cantar o hino da vitória. Quem crê nisso aí, dá glória. Recebe em nome de Jesus. A quarta coisa que Deus quer fazer na vida de Abraão, sabe o que é? A Bíblia diz que ele tinha uma mulher. Qual é o nome de Abraão? Quem sabe? Sarai. Sarai, ela era mãe de quantos filhos? Quantos filhos que a Sarai tinha? Nenhum filho. Ela era o quê? Estéril. Não podia dar filho. E a promessa que Deus faz na vida de Abraão, que diz assim, que Deus vai abençoar a descendência dele. E que descendência que Abraão ia ter se não tivesse filho. Entenda a lógica, pastor. Abraão não era pai e não tinha filho. Como que ele, porventura, iria ser pai de multidões? E sabe o que Deus faz? Abraão, a promessa não vai servir só para você, não. Vai servir para Isaac, que vai ser o filho da promessa. E vai servir para Jacó, que futuramente vai ser Israel. A palavra Israel, no seu original, significa aquele que luta com Deus, ou aquele que significa príncipe de Deus. Tem duas coisas aqui que você não se ligou. Você deve estar como Jacó nessa noite lutando para receber a tua bênção. E você está sendo aqui hoje marcado, mudado, curado, abençoado. Você não vai ser mais chamado Jacó, não, viu, filho? O teu nome vai ser Israel. Tu vai ser príncipe de Deus. Eu não estou pregando para brandos fracassados hoje que não. Eu estou pregando para príncipes e princesas de Deus. Só que é príncipe de Deus e princesa. Dá um grito de glória a Deus. Sarai não tinha filhos, crente. Não. E Deus faz uma promessa na vida dela, que ela ia ter um filho. Sara com 90 anos de idade, meu irmão. E Abraão estava com 100. Já com 100 anos de idade ia ter filho. 90 anos ia ter filho. Sabe o que Deus está falando? Hoje, nesta noite, você vai deixar de ser estranho a partir de hoje. Gentes que estão aqui que não geram mais sonhos, que não geram mais projetos, que não geram mais nada por causa da maldição. Hoje a maldição foi quebrada. E não vai gerar os projetos, não vai gerar sonhos.
A partir de hoje, filha, Deus ele começa a abrir os teus olhos para contemplar a promessa que ele tem contigo. Pega a promessa, recebe ela. É pra mim mesmo? Você faz uma bem, agradeço. Eu vou tirar até ela aqui? Até ela aqui já. Obrigado, filha. Jesus, nem sabe que te amo aqui. E o copo hoje, ó. Verdinho o copo, ó. É, Deus, aleluia. E copinho bonito, hein, rapaz? Vamos voltar a oração agora. Quem precisa de um milagre Glória a aqui? Deus. Eu quero saber quantos enfermos que entraram aqui hoje por essa porta. Pessoas enfermas, doentes, com problema de coluna, dor de cabeça, problema de juntas, medula, pessoas com problema de coração, pressão alta, pressão baixa, pessoas com problema das vistas, problemas de garganta, problema no estômago, problemas de tumor no seio, problema até mesmo no estômago, pessoas com problema. Eu quero que você venha aqui na frente aqui agora. Dá um passo aqui à frente aqui agora, só quem está enfermo. Glória a Deus. Meu Jesus. Aleluia. Cadê o musical? Já acabou? Esse é o número 6, irmão. Se puder ficar auxiliando aqui atrás, eu te agradeço. Abençoa, Jesus. Glória a Deus. Quer fazer melhor? Eu vou fazer melhor. Eu quero chamar toda a igreja para vir aqui na frente. Toda. Vamos fazer uma oração agora. Não uma oração intercalada. Vou fazer uma oração direta agora. Aleluia, Deus. Amém? Todos. Dá para dar mais uma chegada aqui, não mais aqui. Isso. Aleluia. Todos. Aleluia, Deus. Acho que eu não sei, Senhor. Só ouvi um barulho de... É esse fundo musical. É esse mesmo. Se puder botar para repetir ele, agradeço. Tem mais alguém atrás. Pode vir aqui na frente também para receber a oração. Aleluia. Pode vir também todos que estiverem fora. Os que estiverem lá de fora também, eu convido a entrar aí dentro também, para entrar para dentro, para receber a bênção. Porque depois, no final do culto, aí vai querer pedir oração depois aí. Aproveita o embalo, filho. Aproveita que a oração está sendo feita agora. E Deus precisa te dar uma bênção aqui instantaneamente. Porque Deus me revela pessoas aqui que entraram por essa porta vítimas de obra de bruxaria, obra de macumbaria. Aleluia, Deus. E hoje vai cair por terra todos esses demônios. É hoje. Aleluia. Hoje é quarta-feira, não é verdade? Mas quem te falou aí para você o capeta só trabalha na sexta? Quem disse para ti isso? Quem te falou isso para você? Não, meu irmão, cada um trabalha na sexta. Trabalha todo dia, 24 horas. E o crente tem que trabalhar no mínimo 48 ou 72. Quem estiver doente, coloca a mão na tua enfermidade agora. Pode aumentar esse mistério, irmão. Pode aumentar um pouquinho o musical, por favor. Quem não tiver sem enfermidade, coloca a mão sobre a tua cabeça agora. Quem não tiver com enfermidade, coloca a mão na cabeça. Isso. Vai filmando esse povo aí, vai filmando esse povo aí. Vai acontecer algo incrível aqui essa noite, algo incrível. Eu quero que todos fechem os olhos, as crianças, adolescentes, todos fechem os olhos, todos. Tem
uma massa humana aqui de gente aqui, gente. Tem mais de 30 pessoas aqui em frente. Fora aqueles que estão atrás. Mas tem gente aqui na frente que está tão lotado, tá do lado. Vamos orar para que Deus que venha preparar uma catedral desse ministério aqui, que vai aumentar para 400 pessoas ou mais, em nome de Jesus. Feche os olhos. Feche os olhos. Senhor meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo agora, eu entro em tua presença nesse momento, com o menor dos menores da tua casa, nesse momento agora, Jesus. Eu peço a ti, Senhor Jeová, derrama, Senhor, a tua unção agora. Ó Deus, me humilho perante os teus pés. Eu me humilho perante o Senhor agora. Tu sabes que de mim nada tem para passar este povo, mas somente o Senhor tem poder para libertá-los. Então, Deus, em teu nome eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu. Aonde eu vou, o demônio arrojado agora. O espírito de bombeiro, o espírito de enfermidade, o espírito de doença, em nome do Senhor Jesus, vai sair daí agora. Agora. Esse demônio que foi pago na encruzilhada para destruir essa vida, você que foi pago para poder destruir esse casamento, para esfriar esse relacionamento, no nome do Senhor Jesus Cristo agora, eu repreendo agora. Sai, 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 em nome do Senhor Jesus Cristo agora. Você está alojado na coluna, você está alojado na garganta, você está alojado na hora da cabeça. Isso. Começa a desalojar aí agora. Isso. Começa a dar seu grito de derrota agora. Agora. Em nome de Jesus. Sai. 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 Em nome de Jesus Cristo agora. Não adianta se esconder, Satanás. Não adianta se esconder, Satanás. Não adianta. Não adianta. Glória a Deus. Você que está alojado no útero dessa mulher, você que impede dela engravidar, é você que está no útero dela colocando informações. Você colocou câncer no pulmão dessa pessoa. Você que colocou câncer na garganta. Você colocou câncer debaixo do útero dessa mulher, na barriga. Você está alojado nos joelhos dessa mulher. Sai. Você está alojado no ombro desse homem, na cabeça desse. Sai. Agora. Começa a desalojar nesse corpo agora. Começa a desalojar esse corpo agora. Isso. 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 Em nome de Jesus. A ordem já foi dada. A ordem já foi dada agora. Isso. Isso. Em nome de Jesus. Desaloja. Desaloja. Isso. Em nome de Jesus. Desaloja. Isso. Enfermidade vai saindo agora. Isso. Em nome de Jesus Cristo agora. Isso. Enfermidade vai sair daí agora. Toda dor vai sair deste corpo. Todas as dores. Isso. Em nome de Jesus Cristo agora. Isso. Vai. Em nome de Jesus Cristo agora. Sai. Isso. Desaloja. Desaloja agora esse corpo. Isso. Em nome de Jesus. Vai desalojando agora da família dela. Sai da casa dela, Luiz. Em nome de Jesus.
menina moça. Quer que essa jovem sai daí agora, isso. Em nome de Jesus Nazareno, eu te ordeno. Em nome de Jesus. Sai. Enfermidade, sai, em nome de Jesus. Sai. Sai, enfermidade, sai. Cadê? Traz aqui. Traz ela aqui, isso. Traz ela aqui.